sensacional. O que é o ser? O que é o ser? Quando a gente fala em humano, o que é o ser humano? O que significa ser humano? O que significa? Faça essa reflexão. Você vai ver quantas contradições que você vai se meter, inclusive na sua própria vida. Então, pulando para o Heidegger, aqui é muito interessante. Do ponto de vista existencial, o cuidado se acha a priori, antes de toda atitude e situação do ser humano. A priori significa primeiro, né? Do ponto de vista existencial, o cuidado se acha a priori, primeiro, antes de toda atitude e situação do ser humano. O que significa dizer que ele se acha em toda atitude e situação de fato. O que o Heidegger está nos dizendo? O Heidegger está nos dizendo o seguinte: o cuidado faz parte da espécie humana. Nós somos a única espécie no planeta que pode conservar as outras espécies ou pode destruir as outras espécies, inclusive a nós próprios, né? Se pegarmos as duas guerras do século XX, eu sempre gosto de falar isso, 14, 18, 39 e 45, nazismo, fascismo, né? E o comunismo também, né? Milhões e milhões de pessoas tiveram suas liberdades ceifadas e milhões de pessoas perderam suas vidas em guerras brutais. Então, nós somos a única espécie que tem que ter esse cuidado com as outras espécies. Imagina o Fábio Alexandrelli e eu, que nasceu em 1972, se tivesse sido abandonado numa esquina, numa praça, o que aconteceria? Morreria, porque não teria o cuidado dos pais, e assim vale, né, para as outras espécies, aonde as outras espécies também cuidam de suas espécies por um período de tempo. Então, o cuidado, na visão do Heidegger, é essencial, porque o cuidado consigo próprio é o cuidado com os outros e é o cuidado com o planeta. Porque quando as pessoas falam assim, quando você percebe esse egoísmo exacerbado nas pessoas, você tem que lembrar elas quando elas vão no supermercado comprar o arroz, comprar o feijão, comprar a carne, comprar a batata, o sorvete, o vinho, a cerveja, a água. Ela está comprando produtos que foram industrializados e produzidos por outras pessoas. E teve a distribuição de outras pessoas nesses supermercados. Então, nós estamos dentro de uma cadeia global de produção, onde todos nós somos importantes para todas as outras pessoas. Eu, por exemplo, eu adoro ler há décadas e décadas. Tem uma biblioteca maravilhosa, com os clássicos, livros de filosofia. Só que você pedir para mim para pegar e trocar essa lâmpada aqui, que está aqui na minha frente, olha, vai ser um trabalho hércules, vai ser um trabalho de Aquiles, porque pode ser que eu quebre a lâmpada ao invés de consertá-la. Então, você vê a importância dessa pessoa que vai trocar a lâmpada, a pessoa que vai pintar a parede da sua casa, a pessoa que vai fabricar o eletrodoméstico. Todos nós estamos articulados nessa cadeia global. Então, todos nós somos importantes. Quando a pessoa faz o uso do preconceito em relação a outra pessoa, em relação à classe social, classe A, classe B, classe C, D e E, você está vendo que essa pessoa está se sentindo superior pela outra porque ela tem mais bens materiais, porque ela tem mais dinheiro, porque ela tem mais influência. Mas se ela estiver sendo assaltada na rua, que diferença faz de que qual classe social A, B, C, D, E, quem for ajudá-la? Não faz diferença alguma. Então, todos nós somos importantes nessa cadeia, somos importantes para essa transformação. Portanto, o cuidado com a sociedade, e aí eu queria deixar aqui um projeto meu, pessoal, chama-se LAR, Liberdade, Autonomia e Responsabilidade para o Ensino Fundamental. É no ensino fundamental, escola em tempo integral, das 7h45 às 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde, as crianças ficarem numa escola com professores bem remunerados, bem qualificados, arte, cultura, pintura, dança, teatro, livros,
todo um aprendizado para a gente formar um cidadão. Eu acredito muito nessa coisa, na construção do cidadão. Eu não acredito que há uma entidade abstrata, divina, que manda um raio e a criança nasce boazinha, com uma essência do bem. Essa história da essência não existe. O próprio Jean-Paul Sartre coloca isso, né? A existência precede a essência. Por que a existência precede a essência? Porque antes do Sartre, antes do século XX, se pensava numa essência. O ser humano vem com uma essência de bondade, de bem. Eu não acredito nisso. Porque se você pegar uma criança desde pequeno, maltratá-la, pisá-la, humilhá-la, quando ela crescer, você acha que ela vai devolver para a sociedade harmonia, equilíbrio, ponderação, bondade, moral e ética? Ela vai dar porrada na sociedade. Esses garotos todos que estão por aí assaltando, roubando, matando, inclusive no Brasil, que é terrível, né? Como que foi a infância dessas crianças? Como é que foi a formação dessas crianças? Como que elas foram cuidadas, essas crianças? Em que bairro elas nasceram, essas crianças? Então, aí são questões fundamentais. Então, a existência precede a essência. É a construção desse ser que lá na frente vai se transformar em humano, vai se transformar em livre, vai se transformar em responsável, vai olhar para si, para a sua família e para a sociedade, e não vai delegar a sua liberdade e a sua responsabilidade para o padre, para o pastor, para o bispo, para o papa. Ele pode ouvir essas pessoas, mas com autonomia, com liberdade, não porque essas pessoas desceram do raio do céu, ou porque ouviram nas suas cabeças, na sua subjetividade, vozes, o que era muito comum, né? Muito comum na Idade Média, ouvia-se vozes na cabeça e achava que uma entidade metafísica, divina, estava falando com essas pessoas. Isso criou muita confusão, isso criou muito engano, isso criou muito logro à história da humanidade. Inclusive, isso era um subterfúgio que reis e príncipes na Idade Média utilizavam para manipular o povo, para controlá-lo, inclusive para mandá-lo para a guerra, para se matar em relação aos outros. Se pegar a França e Inglaterra, temos aí vários episódios, daí muitos, inclusive, olha os raios do céu, apareceu, e aí Deus falou que nós vamos vencer essa batalha. Então vai lá, as pessoas serem destruídas umas pelas outras, né? Porque um príncipe usava a religião como manipulação e controle das consciências, né? Você pode ter a sua fé, mas isso é pessoal, particular. Se alguém vir falar até você que ouviu a voz do além, que ouviu a voz dos deuses, que ouviu a voz do Olimpo, que ouviu a voz lá em Jerusalém, você fala, procura um psiquiatra, procura uma teoria freudiana, porque você está com problemas mentais graves e sérios, inclusive pode ser de esquizofrenia, inclusive pode ser emocionais, sentimentais, porque toda pessoa que tem essas visões tem um histórico de vida, né? Tem muito drama, tem muita tragédia, tem rejeições, então tem uma série de coisas aí afetivas, carentes, que faz com que ela busque esse aconchego espiritual, e aí essas pessoas que não são nada do bem, utilizam a Bíblia, utilizam a palavra de Deus para enganar e manipular e controlar essas pessoas. Então, o cuidado tem que estar consigo e com a sociedade, como diz o Heidegger, mas esse cuidado também só existe na liberdade, na autonomia e na responsabilidade, que cada ser tem que ter. E isso vem com livros, com estudo, com pesquisas, ouvir grandes palestras, ouvir grandes pensadores, ter acesso ao biscoito fino para fazer essa transformação na nossa vida e na vida coletiva. E eu espero sinceramente que essa guerra entre Rússia e Ucrânia e essa invasão deslocada, desumana, cruel, que já 5 milhões de pessoas já se deslocaram pela União Europeia, é a maior catástrofe, né, de todas as guerras, né?
Isso aí venha ao fim e ao cabo e o Putin seja responsabilizado no Tribunal Penal Internacional, porque nós não podemos mais aceitar, em pleno século XXI, que uma pessoa delibere da sua própria cabeça, da sua própria loucura, invada outro país, ceifando centenas, milhares de vidas e destruindo outras pessoas. E aqui fica um conselho para todos vocês. Nós vamos ter eleições esse ano aqui no Brasil. Desconfiem daqueles que usam a palavra de Deus para dizer que ele é do bem. O Hitler fazia isso. Todos os grandes traidores da humanidade, que levaram a humanidade para a catástrofe, usaram o nome de Deus, não foi em vão apenas, porque eles tinham uma finalidade, fazer a guerra, ganhar eleições, manter o poder e o controle sobre os outros, sobre as outras mentalidades. Então, fique esperto quem usa a Bíblia e o nome de Deus em vão, buscando uma finalidade, que é o controle, a manipulação e tirar dinheiro do bolso dos outros. Fiquem espertos. E outro recado é, cuidado com a pandemia. A pandemia não acabou. Em lugares fechados, utilizem máscaras. Aqui no Brasil aumentou de novo os casos da pandemia, porque aqui nós estamos no outono, temperatura fria, o vírus adora esse friozinho, muita gente não se vacinou, porque tem uma visão ainda negacionista em relação à vacina, é antivacina, né? Não entendem chongas de infectologia, não entendem nada do vírus, mas são bons dentro da sua bolha para ficar dando pitacos e opiniões. Então, fiquem espertos. Então é isso, meus queridos. Foi muito bom estar com vocês aqui no programa Mundo Sem Fronteiras, uma parceria entre Portugal e Brasil, que vai para toda a lusofonia. Um abraço fraterno para os meus amigos e amigas de Portugal, da Rádio Movimento Portugal Online, uma rádio que tem programas excelentes, excepcionais, para aumentar o volume da cabeça. Tá bom? Um abraço fraterno para vocês. Hoje a temperatura está agradável aqui,